Olá pessoal, vamos agora para mais uma anotação aqui de direito eleitoral. Vamos entrar aqui no meu blog, tá legal? Vou aqui no blog Aprendiz de Direito Eleitoral, certo? Então estamos aqui no meu blog Aprendiz de Direito Eleitoral. Vamos dar um lenha a mais aqui. Então, nas anotações de hoje, iremos iniciar com a seguinte questão: por que existe o direito eleitoral? Qual a finalidade do direito eleitoral? Vocês já se perguntaram isso? Qual que é a finalidade do direito eleitoral? Por que existe o direito eleitoral? Para que possamos responder a essas questões de forma precisa, é necessário analisar o que vem a ser a palavra eleitoral. Aqui, a palavra eleitoral. A palavra eleitoral é um adjetivo que deriva do substantivo eleição. E a palavra eleição está associada a duas outras palavras que encontramos logo no artigo 1º da Constituição Federal. São elas: república e democracia. Então, pessoal, o que vocês têm que ter em mente, certo? É o seguinte, vou fazer um negócio aqui, ó. Vamos entrar aqui. Só um instantinho. Só um instante. Desculpe a demora. Aqui, ó. Então você tem aqui a palavra eleição, certo? A palavra eleição. E você tem a palavra república e democracia. Tá? Essa palavra eleição, ela está associada a essas duas outras palavras aqui, tá bom? E vocês vão entender por quê, tá bom? Então vamos voltar lá. Então aqui, ó. A palavra eleitoral é um adjetivo da palavra que deriva do substantivo eleição. E a palavra eleição está associada a duas outras palavras que encontramos logo no artigo 1º da Constituição Federal. São elas república e democracia. República é uma forma de governo do qual o povo escolhe por meio de um processo eleitoral. Veja só, aqui, ó, processo eleitoral, tá vendo? Ó, república é uma forma de governo do qual o povo escolhe, ó, por meio de um processo eleitoral, quem irá representá-lo. Mas o que vem a ser uma forma de governo? Você pode se perguntar o que significa uma forma de governo, né? A forma de governo refere-se ao modo como se dá a relação entre governantes e governados. Então, a forma de governo é como se dá, como acontece a relação entre governantes e governados, tá? O oposto de república, pessoal, é a monarquia, tá? Na forma de governo republicana, os governantes são representantes do povo. Guardem isso aqui, ó, representantes. Eles são representantes do povo. Isso significa que o titular do poder, ó, o titular, guardem isso, o titular do poder é o povo. E as pessoas que estão no governo são apenas representantes do povo por um período de tempo. Ou seja, aqueles caras que estão lá no Congresso, na presidência, eles são representantes do povo, da vontade do povo. Mas o titular do poder, lembre-se, sempre é o povo. E democracia é um regime de governo que confere ao povo justamente o poder de governar a nação. Olha lá. E democracia é um regime de governo que confere ao povo justamente o poder de governar a nação. A democracia pode ser direta, quando o povo decide diretamente o rumo da nação, ou indireta, quando o povo escolhe representantes para exercer o governo. Então, perceba só que o povo vai ter que fazer uma escolha. Como que você vai fazer essa escolha? Como que o povo vai fazer essa escolha? Como que o povo vai escolher? Está aqui. Você tem várias pessoas, certo? Várias, milhares, né? O Brasil tem 180 milhões de brasileiros, eu acredito, certo? Milhares de pessoas. Como esse total de pessoas vai escolher um representante para governar a nação, para dirigir a nação por um período de tempo? Através, certo? Do processo eleitoral. Processo eleitoral, certo? Que é uma abreviação também, pessoal. Tá legal? Através do processo eleitoral. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, e democracia é um regime de governo que confere ao povo justamente o poder de governar a nação. A democracia pode ser direta, quando o povo decide diretamente o rumo da nação, ou indireta, quando o povo escolhe representantes para exercer o governo.
Mas perceba que o titular do poder é o povo, tá, pessoal? Perceba, portanto, as características da república e da democracia. Perceba que, de acordo com as características da república e da democracia indireta, se faz necessária a escolha de representantes, já que não é o povo quem irá governar diretamente a nação. E para que haja uma escolha pautada nos valores republicanos e democráticos, é necessário um processo justo. E esse processo justo é o processo eleitoral, regido por regras e princípios do direito eleitoral. Você precisa visualizar que a finalidade do direito eleitoral é proteger os valores republicanos e democráticos. Perceba isso, né? E o direito eleitoral ele visa tutelar, certo? Proteger os valores republicanos e democráticos que a gente vai ver à frente. Assim, toda a sua matéria visa tutelar esses valores a fim de manter o povo como titular do poder, bem como promover uma sociedade harmônica, ou seja, conferir uma sociedade harmônica, certo? E olha só, pessoal, manter o povo como titular do poder, certo? E quais são os valores da República e da democracia? Vejamos. Principais valores da República: tratar a coisa pública, tratar o bem público com probidade, transparência, ética e respeito à lei. Ó, tratar a coisa pública, tratar o bem público com probidade, transparência, ética e respeito à lei. Igualdade de todos perante a lei. Então veja os valores que a República ela representa, certo? Se esses valores são representados pela República, certo? Então você tem que entender que o direito eleitoral ele está tutelando, está protegendo por esses valores aqui. Ele está protegendo esses valores, certo? E esses valores são coisas sérias, né? Por exemplo, tratar o bem público com probidade, transparência, ética e respeito. Por quê? Porque o cara que vai assumir o governo, que é um representante do povo, que vai ficar temporariamente lá, certo? Ele tem que ter em mente que aquelas coisas que estão a seu dispor, né? Tudo aquilo lá que está a seu dispor, não é dele, certo? Ele não é o dono daquilo. O dono daquilo é o povo. Então, por isso ele tem que tratar o bem público com probidade, com transparência. Por que transparência? Tem que mostrar o que ele está executando. Para demonstrar que ele não está atendendo aos seus próprios interesses, mas ele está atendendo ao interesse público, certo? Ética e respeito à lei. E aqui é muito lindo isso aqui, ó, igualdade de todos perante a lei. Certo? Ou seja, cada cidadão brasileiro ele é visto como igual, certo? Ele não existe um melhor ou pior que o outro. Todos são vistos da mesma forma para a nação brasileira, certo? Principais valores da democracia: justiça social, bem-estar social, distribuição igualitária de renda. Perceba a importância do direito eleitoral, certo? Porque ele está tutelando, quando ele está reconhecendo que o titular do poder é o povo, e por conta disso ele protege o processo eleitoral, a missão dele é tutelar pelo processo eleitoral, certo? Ele está protegendo justamente isso aqui, ó, justiça social, o bem-estar social, a distribuição igualitária de renda, certo? Com isso, toda a estrutura do direito eleitoral possui como fundamento assegurar esses valores. O direito eleitoral é um ramo do direito público, isso porque envolve a relação do Estado com as demais pessoas no sentido de defender o interesse público. Toda vez que vamos categorizar a que ramo pertence a uma determinada espécie de direito, devemos visualizar os agentes envolvidos na relação. Geralmente, quando o Estado figura como uma das partes da relação, visando defender o interesse público, estaremos diante de um ramo do direito público. Mas vale frisar, para toda regra há exceções. Todavia, esse não é o objeto das nossas anotações. O importante é saber que o direito eleitoral é um ramo do direito público, porque envolve a relação entre o Estado e as demais pessoas no sentido de defender o interesse público. E qual que é o interesse público aqui? Tutelar pela manutenção do poder do povo. Ou seja, manter que o povo continue o titular do poder, defender os valores da república e da democracia. Com isso, o direito eleitoral possui todo um arcabouço jurídico e legal, institutos e normatividades próprios que estudam as regras relativas a direitos políticos e eleições. Pessoal, eu falei aqui que o direito eleitoral, certo? Direito eleitoral, ele é o ramo do direito público, certo? Direito público. Ele é um ramo do direito público. Então tu tem aqui o direito público, essa bola gigante aqui. Você tem aqui o direito público, direito público. E aqui dentro você tem o quê? Um dos direitos, dos ramos de direito que faz parte do direito público é o direito eleitoral. Aí você vai perguntar, por que é o direito eleitoral? Não estou entendendo. Porque é o seguinte, veja só, acompanha aqui comigo. Veja só, que para
existir, o Estado ele precisa se relacionar. Você tem aqui o Estado, certo? Vamos supor que o Estado é essa casa aqui. O Estado, é a casa do Brasil. Ele precisa se relacionar. Então, quando ele vai fazer alguma coisa, ele está realizando uma relação, certo? Essa ação que ele vai executar está estabelecendo relação com alguma outra parte, com alguém. Então, aqui você tem pessoas. Quando o Estado está se relacionando, isso aqui é uma relação, ó, está se relacionando com as pessoas, certo? E essa relação, ele está visando defender o interesse público, que é essa casa aqui, interesse público, certo? Então, essa relação nós temos que está dentro do direito público, ramo do direito público. Então, o direito eleitoral, por que ele é o ramo do direito público? Porque é uma relação do Estado, dessa casa aqui, visando defender o interesse público aqui, certo? Com as demais pessoas que compõem o Estado, certo? Com os particulares. Então é um ramo do direito público, tá legal? Quando na verdade você tem uma relação entre pessoas, tem aqui uma pessoa, aqui você tem outra pessoa, certo? Então quando você tem duas pessoas aqui, certo? Duas pessoas aqui, e elas estabelecem uma relação, certo? Uma relação, que é uma relação entre elas, certo? Essa relação, como são dois particulares, o Estado não está envolvido no meio, certo? Como é entre particulares, é o que? Ramo do direito privado. Ramo do direito privado, certo? Que, por exemplo, poderia ser o Código Civil. Vamos supor, é um homem e uma mulher aqui, certo? Aí os dois querem se separar. Quem vai cuidar disso? O Código Civil. O Código Civil é um ramo. Esse aqui, o Código Civil é um ramo do direito privado. É um ramo do direito privado. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, você tem aqui todo direito faz com que essa bola aqui é todo direito, certo? E aqui você tem um grupo aqui que se chama direito público. E você tem um outro grupo aqui que se chama direito privado, certo? Direito privado. E aqui dentro você tem o que? O direito eleitoral, porque o Estado está se relacionando com algum particular, né? Visando defender o interesse público. Então, direito eleitoral aqui, por exemplo, certo? Direito eleitoral. E aqui dentro você tem o que? O Código Civil, né? Que é a relação entre particulares, né? Código do Consumidor, etc. Tá legal? Não sei se o Código do Consumidor é ramo de direito público ou privado, mas acho que é ramo de direito privado. Eu tenho que dar uma olhada. Né? Vamos lá. Aí eu falei aqui, ó. Eu perguntei aqui, e qual é o interesse público aqui? Né? Tutelar pela manutenção do poder do povo, ou seja, manter que o povo continue titular do poder, defender os valores da república e da democracia. Né? Com isso, o direito eleitoral possui todo um arcabouço, ou seja, né, um arcabouço jurídico, regras, leis, né, institutos e normatividades próprios que estudam as regras relativas a direitos políticos e eleições. E no momento aqui acima eu falei sobre isso aqui, político, né? Direitos políticos, não falei sobre isso, mencionei a palavra política, né, que nós estamos vendo. Então eu falo aqui, ó, como assim direitos políticos? Isso mesmo, você já deve ter notado que toda vez que falamos em eleições, falamos também de política, sempre empregamos a palavra política, mas o que é política afinal? Aí eu peguei uma descrição lá no Google, né, no dicionário, política, arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, né? Então, ó, arte ou ciência de organização, direção e administração de nações ou estado. Então, pessoal, você tem aqui um grupo de pessoas. Põe isso na cabeça. Tem um grupo de pessoas aqui. Elas estão todas reunidas nesse espaço físico aqui. Essas pessoas, elas precisam se organizar, certo? Para viver, ter uma vida harmônica, uma relação harmônica, pacífica entre elas. Então, como que elas vão fazer isso, né? Como que elas vão se organizar? O que a ciência que cuida dessa parte da organização, tá? Dessas pessoas dentro desse território é a ciência política, tá legal? É bem isso aí, bem tranquilo de visualizar isso, né? Vamos dando continuidade. Vou apagar aqui, se eu precisar. Portanto, o que o político faz nada mais é do que organizar, dirigir, administrar o Estado. E o Estado é composto por um povo, um determinado território. O Estado é composto por um povo, um determinado território.
Portanto, quando falamos que o direito eleitoral estuda os direitos políticos, significa que o direito eleitoral estuda a forma que um determinado povo, num determinado território, estabelece para a efetiva participação na vida política do Estado. Portanto, quando falamos que o direito eleitoral estuda os direitos políticos, significa que o direito eleitoral estuda a forma que um determinado povo, num determinado território, estabelece para a efetiva participação na vida política do Estado. Ou seja, você tem aqui, pessoal, certo? Esse povo que eu mostrei para vocês reunidos, tá legal? Você tem esse povo reunido, certo? E aí o povo, está aqui os povos reunidos, o povo vai lá e escolhe um representante, certo? O povo escolhe um representante. Vamos supor um deputado federal, um deputado estadual, etc. Escolhe um representante. Esse representante aqui, ele vai criar o quê? Criar leis, certo? Mas essas leis criadas aqui, né, como foi o povo que escolheu, você tem que entender que foi uma vontade do povo. Então essas leis seria uma manifestação da vontade do povo. Então é criada essas leis. E aí vamos supor que são leis que vão dizer como as pessoas irão participar da vida política do Estado, certo? Essa lei aqui. E no caso aqui é o direito eleitoral, certo? Então o direito eleitoral é um conjunto de leis que visa regular, certo, a forma como as pessoas irão participar da vida política do Estado. Vai estar relacionado com os direitos políticos. E como isso vai se dar? Né? Quais são os parâmetros? Quais são as penalidades de quem infringir essas leis? O que vai acontecer com essas pessoas caso elas venham a cometer atos que afronte os próprios valores republicanos e democráticos, né? Então, justamente é isso que visa o direito eleitoral, tá legal? Vamos dando continuidade. Portanto, quando falamos que o direito eleitoral estuda os direitos políticos, significa que o direito eleitoral estuda a forma que um determinado povo, um determinado território estabelece para a efetiva participação da vida política do Estado. Posto isso, é importante salientar que o direito eleitoral está em seu arcabouço de fontes. Olha lá. O direito eleitoral está em seu arcabouço de fontes. Existem basicamente três classificações acerca das fontes de um determinado ramo do direito. São elas: fontes materiais versus fontes formais, fontes primárias versus fontes secundárias, fontes diretas versus fontes indiretas. Primeiramente, vamos realizar a distinção entre fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais são eventos que precedem a formulação de uma lei. São circunstâncias e eventos da sociedade que justificam a criação de um novo dispositivo legal, seja uma ebulição social ou até mesmo um desejo social que exige a criação de uma lei. Já as fontes formais é a própria materialização do desejo social por meio de uma lei. A lei formalizada é justamente uma fonte formal. Certo? Então você tem a situação assim, ó. Você tem a seguinte situação. Qual que é a situação? Você tem aqui que você tem aqui um evento social, certo? Um evento, vamos supor, as pessoas estão se reunindo para exigir que seja criada uma lei da ficha limpa, certo? As pessoas querem a lei da ficha limpa, elas querem que as pessoas que vão participar, né, do pleito eleitoral, que vão ser os candidatos, certo? Elas sejam pessoas ilibadas, pessoas que não cometeram erros em administrações anteriores e coisas do tipo, né? Isso, né, essa vontade, esse desejo, essas reuniões que as pessoas se fazem, e esse desejo que as pessoas possuem de que seja realizada uma lei, criada uma lei, a fim de que só seja candidato pessoas que tenham uma reputação ilibada, é um evento social antecedente à criação da lei. Isso é uma fonte material. Esse evento social, esse desejo social por meio de reuniões, tal, é um evento material, é uma fonte material. E a fonte formal? A fonte formal é a própria lei, a criação da lei. A lei que foi criada, lei criada, certo? Certinho? Voltando aqui. Agora vamos distinguir fontes primárias de fontes secundárias. As fontes primárias são atos normativos que podem criar direitos e impor obrigações. São as próprias leis em sentido estrito. Já as fontes secundárias são atos normativos que não podem criar direitos nem impor obrigações. Geralmente, eles são utilizados para explicar o conteúdo de uma lei geral. As fontes secundárias também são a doutrina e a jurisprudência. A doutrina nada mais é do que os ensinamentos especialistas do ramo do direito eleitoral, e a jurisprudência é o entendimento uniformizado de um tribunal
sobre determinada situação. Então vamos lá. Você tem aqui a distinção entre fonte, né, fonte material, ou não, desculpe, não fonte material, desculpe, foi eu, errei aqui, peraí. Você tem aqui a distinção entre fonte primária e fonte secundária, certo? A fonte primária, você tem que fazer uma pirâmide aqui, ó, uma pirâmide. Então você tem aqui a Constituição Federal, você tem as leis, né? Você tem as leis. Você tem aqui embaixo, né, uma instrução normativa, vamos supor. Então, quando nós falamos em fonte primária, ela pega essas duas. Por quê? A Constituição Federal e as leis, elas podem criar direitos e impor obrigações às pessoas. Já a instrução normativa, que está aqui embaixo, certo? Ela não pode criar direitos e impor obrigações. Ela pode explicar o conteúdo, por exemplo, da Constituição Federal ou o conteúdo da lei, certo? O conteúdo da Constituição Federal não, mas o conteúdo da lei, certo? A instrução normativa ela pode explicar o conteúdo da lei. Explicar, não é criar direitos e nem impor obrigações. Ela vai explicar um determinado trecho da lei que ficou vago ou precisa ser mais explicitado, precisa ser aberto, e ela vai explicar isso aqui, né? Então, elas podem, né? Elas. Aqui foi um erro que eu cometi, pessoal. Aqui não existe, tá? Ó. Essa setinha aqui. Essa setinha tá errado, né? A instrução normativa vai explicar a lei, tá? Ela só. Nós temos aqui, ó. Constituição Federal. E aqui você tem as leis. E aqui você tem uma instrução normativa. Né? Tem decreto também, né? Resoluções, etc. Então, a instrução normativa ela vai explicar isso aqui, ó, o conteúdo da lei. Mas ela não cria direitos nem impõe obrigações, tá bom? Ela não cria direitos nem impõe obrigações. Então, a fonte primária está aqui, ó, fonte primária. E a fonte secundária está aqui, fonte secundária. Tá legal? Posto isso, vamos lá. Vamos dar continuidade. Aí eu falei aqui que da fonte secundária você tem também a doutrina e a jurisprudência. Você pode falar, por que é jurisprudência, né? Jurisprudência, pessoal, imagina assim, que estão aparecendo muito de casos comuns, comuns que eu digo são iguais, casos iguais, só com partes que estão envolvidas diferentes, outras pessoas envolvidas, né? Cada caso. Aí as pessoas impetram uma ação na justiça eleitoral. Estou dando um exemplo, tá? Impetram uma ação na justiça eleitoral. Cada uma vai impetrando. Essa aqui impetrou, essa aqui impetrou, essa aqui impetrou. E são situações semelhantes, circunstâncias semelhantes. Aí o tribunal, o que acontece? O tribunal vai receber, tá aqui o tribunal, essas demandas aqui, essas ações, e eles vão sempre decidir da mesma forma. Sempre decidir do mesmo jeito, sempre decidir do mesmo jeito. Aí cria-se o quê? Uma jurisprudência. Uma jurisprudência. Tá legal? Cria-se uma jurisprudência. Por fim, a diferença entre fonte direta e fonte indireta se caracteriza que a fonte direta é a extração de informações e conhecimento da própria legislação eleitoral, e a fonte indireta é quando é necessário recorrer a outro ramo do direito para se extrair uma informação ou conhecimento necessário. Então você tem aqui, certo? A seguinte situação. Eu estou com o código eleitoral aqui, e aqui eu estou com o Código Penal. Então você tem aqui o Código Eleitoral, e está aqui com o Código Penal, certo? Aí uma determinada circunstância que ocorre no dia a dia no meu trabalho, relacionada à eleição, eu vou lá no Código Eleitoral, certo? De vez eu pegar o Código Penal, claro, eu vou pegar o Código Eleitoral. Isso aqui é uma fonte, como que é o nome? Fonte... Eita. É uma fonte... Fonte direta, é uma fonte direta. Então você tem aqui, ó. Você tem o Código Eleitoral e aqui você tem o Código Penal. Aí ocorreu uma circunstância envolvendo a questão de eleição, tal, etc. Aí eu preciso saber, eu vou recorrer ao Código Eleitoral, certo? Mas vamos supor que ocorre uma situação que não está dizendo, aí isso aqui é uma fonte
uma fonte direta. Por que uma fonte direta? Porque eu estou diretamente no Código Eleitoral. Aí, só que ocorre uma situação aqui que não tem no Código Eleitoral, não tem, né, nas legislações relativas a eleições e tal. Então eu vou aonde? Uma situação, vamos supor, que está envolvendo crime, coisa do tal, e não tem previsto em legislação eleitoral. Eu vou no Código Penal. Isso aqui é uma fonte indireta. Fonte indireta, entendeu? É isso aí. Beleza. Vamos dando continuidade. E para finalizarmos, dessa forma, encerramos as anotações de hoje. Você deve ter em mente que você, como futuro agente público da Justiça Eleitoral, deve ter entranhado a missão dessa instituição: a defesa pelos valores da República e democracia, visando assegurar o poder do povo pelo povo. Veja o que consta no site do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi instituída para o fim de realizar a verdade eleitoral. Para o fim de realizar a verdade eleitoral. A verdade das urnas. Essa é a sua missão básica fundamental como condição da democracia. Por que verdade das urnas? Porque é a vontade do povo. A justiça eleitoral, ela visa, né? Ela visa o quê? Ela visa assegurar que a vontade do povo seja manifestada, seja realizada, né? A verdade das urnas, ou seja, a vontade do povo, certo? Legal? Obrigado, até mais, tchau, tchau, valeu!